Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo. Eu comecei limpando a pele dela com esse tônico facial da Avon, tá? Lembrando que a pele dela tem melasma, então eu vou ensinar vocês como cobrir essas manchinhas que tem na pele. Em seguida, eu vim aplicando esse hidratante facial também da Avon. Como foi de dia, eu usei o que é para dia, né? Tem o da noite e tem o de dia, e eu usei o para o dia. E apliquei com a pontinha do pincel, porque a pele dela é oleosa. Então, quem tem a pele oleosa não pode passar o hidratante com as mãos, porque o calor das mãos, né, faz com que a pele produza mais oleosidade. Então, é muito importante quem tem a pele oleosa usar, quando for passar o hidratante, passar com o pincel, não entrar em contato com a mão. Apliquei em todo o rosto e esperei secar. Em seguida, eu vou vir fazendo, né, o desenho da sobrancelha dela, preenchendo, deixando tudo uniforme. Comecei penteando para colocar os pelinhos no lugar. E aí, com um pincel chanfrado, eu venho com esse marronzinho e começo a preencher a sobrancelha dela. Lembrando que é muito importante respeitar o formato da sobrancelha. Preenchi, aí vim dando uma escovadinha só para tirar essas marcações e ficar com um ar mais natural. Em seguida, eu vim com esse corretivo da Matte Love, é uma cor bem clarinha, tá? E esse pincel língua de gato. Passei na pálpebra e em cima da sobrancelha, pra a gente delimitar nossa sobrancelha. E aí, eu vinha espalhando com o pincel, dando acabamento. Já trouxe esse corretivo, né, pra pálpebra, pra justamente servir como fixador na hora de fazer a maquiagem, aplicar a sombra. Em seguida, eu vim com a esponjinha úmida e vim passando, né, por todo o olho pra tirar essas marcações que ficam do pincel. E no meio também eu não precisei passar mais corretivo, então eu só vim com o que sujou da esponjinha, eu passei no meio pra não ficar muito marcado o meio da sobrancelha. Aí eu vim agora com essa base da Alice Academy, botei um pumpzinho e vou passar na pálpebra dela. Por que eu vou usar a base? Porque esse corretivo, ele é um pouquinho seco. Então, por essa base ser um pouquinho mais líquida, ela vai ajudar a fixar melhor a sombra no olho. Passei com um pincelzinho, o mesmo pincel que eu passei para delimitar a sobrancelha, passei na pálpebra e vim com a esponjinha novamente só para tirar essas marcações e tirar o excesso de produto. Passei em cima também só para deixar um pouquinho mais marcada a pedido dela.
E vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá certo? Fiz a mesma coisa dos dois lados. Vim com a esponjinha, tirei todo esse excesso de base do olho. Pra vir fazendo a nossa sombra, tá certo? A pedido dela, eu vou fazer uma sombra bem clarinha, um olho bem clarinho. Então, eu vim com esse marronzinho bem clarinho puxado para um laranja. E vou colocar no final do olho, marcando com o côncavo, tá certo? Para servir como uma sombra de transição. Fiz esse olho bem simples a pedido dela, por ela não gostar de maquiagem muito forte. Vim esfumando bastante, para deixar um olho bem esfumado. E em seguida, para marcar um pouquinho o côncavo, eu vim com esse marronzinho mais escuro. Mas só na partinha abaixo, só para dar um pouquinho mais de profundidade. Para não ficar um olho totalmente sem brilho, eu vim com esse brilhozinho, que é um puxadinho mais pro laranja, um douradinho, e coloquei no início do olho dela. Você pode também aplicar com o dedo, tá? E pronto, o olho foi basicamente esse. Um olho bem simples, que dá pra você usar no dia a dia. Eu vim com um lenço só pra limpar esse borradinho e deixar só... tentar deixar ela mais retinho, sabe? Sem deixar muito... E aí, gente, como ela tem melasma, eu vou vir fazendo um corretivo meio que salmão, porque é a cor que vai neutralizar essa cor da melasma dela. Então, eu vim com um batom vermelho, tá, gente? É muito importante usar um batom em bala, não usar ele em líquido, porque dificulta muito. Então, eu vim com esse batom da Ruby Rose, passei em todos os lugares onde ela tem a melasma e vim esfumando com o dedo mesmo, só pra não ficar aquela coisa marcada, entendeu? Foi aplicando e passando com o dedo pra tirar toda essa marcação e deixar mais esfumado. E aí, para formar o salmãozinho, eu vim com um corretivo bem claro. Passei por todos os lugares onde eu passei o batom. E com o pincel Kabuki, eu vim espalhando tudo com bastante cuidado, tá? Lembrando que mesmo com esponjinha ou com pincel, se deve passar a base, o corretivo, qualquer coisinha no rosto, dando batidinhas, tá certo? Então, eu fui passando por todo o rosto dela, deixando tudo uniformezinho. Isso vai ajudar a camuflar essa melasma que ela tem no rosto. E aí, gente, era pra eu ter passado o primer antes, porém, como eu esqueci, né, eu vou passar depois. Passei onde ela tem os poros mais abertos, que é na zona T do rosto dela. E pra não correr o risco de ficar aquele melelê, aquela coisa toda, eu dei uma esperadinha secar, né? Como o corretivo ele já era seco, então ele era mate no caso, então eu deixei ele secar bastante por completo e vim passando o primer dando batidinhas, só encostando mesmo. Porque assim não corre o risco de ficar aquele melelê e não dar certo.
Esperei secar e aí eu vim aplicando essa base. Eu usei uma base um pouquinho mais escura, que como vocês podem ver, ela é da cor do pescoço dela. E por eu já ter passado um corretivo muito claro, ela já ficou com a pele um pouquinho mais clara. Então, com a base mais escura, eu vou vir aplicando. Tô aplicando com o pincel Kabuki também, porque ele vai ajudar a deixar a pele um pouquinho mais pesada, né? Cobrir mais. Apliquei por todo o rosto, descendo pro pescoço, pra deixar a pele bem uniforme, ó. Tá vendo que ficou bem uniforme? E aí, eu venho com a esponjinha pra tirar o excesso de produto. Que também foi a pedido dela por não gostar muito de maquiagem, né? Gostar de uma maquiagem mais, assim, básica, mais neutra. Vim com um corretivo, um tom abaixo da pele dela, né? E fui passando nos cantos de iluminação. Vim espalhando com a esponjinha grande. E nos cantinhos perto do olho, eu espalhei com a esponjinha pequena, tá? E aí, eu vim com o pó solto, pó translúcido, e fui passando onde ela tem mais facilidade para a pele dela suar, né? Onde fica mais oleoso. Que foi nessa região, assim, né? Abaixo dos olhos, no nariz, na testa, no queixo e abaixo da bochecha, no maxilar. Passei o pó e deixei por 20 minutinhos o pó. Como ela queria uma pele mais básica, mais neutra, eu não vim com o contorno cremoso. Então, eu vim com o contorno em pó e vim fazendo um contorno. Fiz o contorno dos dois lados. Na testa. Para disfarçar a papada, né, abaixo do maxilar. Um pouquinho no queixo e no nariz, né, para deixar o narizinho mais fininho. E prestem atenção nessa camuflagem, minha gente, que linda que ficou. Em seguida, né, eu vim com um blush. Peguei um blush bem rosinha. E apliquei na maçãzinha do rosto, puxando para perto do contorno. Mas bem pouquinho. Eu vim com um pó compacto da cor dela e um pincel fofão e fui espalhando todo esse pó solto que estava no rosto dela. Eu passei o pó compacto porque ele ia trazer a cor dela de volta e não deixar muito branco, já que eu usei um pó translúcido por ela ser branca. Depois disso, eu vim com a bruma, apliquei por todo o rosto dela, esperei secar e vim com esse iluminador.
Apliquei o iluminador nessa região do ossinho. Um pouquinho assim do lado da testa. No nariz, a pontinha do nariz e no comecinho assim do nariz, né? Na parte de cima do ossinho e na boca, no arco do cupido. Aí, vim com esse pincelzinho menor pra colocar nesse arquinho aí da sobrancelha, só pra deixar o olhar dela mais aberto. Ele vai ajudar a dar essa iluminada que fica lindo no olho. E aí, eu vou colar o cílio postiço, tá? Tô usando esse conjuntinho de cílios e essa cola. E aí, eu já vim colando, né? Colei e vim com o rímel só pra não ficar diferente dos cílios, né? O cílio dela com o cílio postiço. E vim ajeitando direitinho. Passei nos cílios de baixo também. E aí, eu vim com esse batom nude, tá? Apliquei na boca dele, ele é mate. É um rosinha bem clarinho. E por ele ser mate, ela não gosta muito de batom mate, eu vim com um gloss. Lembrando, gente, que eu só apliquei o batom com o próprio aplicador, porque o batom é dela, tá certo? Quando a gente vai usar batom, assim, em cliente, é muito importante a gente usar um pincel. Por falta também, por questão de higiene, no caso, né? E aí, eu fiz essa misturinha. E para fixar tudo, eu vim com esse fixador de maquiagem. Foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aí com esse close maravilhoso.